O caso de hoje é daqueles que quase se tornou arquivado e nunca teria solução. Mas por sorte, os investigadores foram até o fundo e conseguiram solucioná-lo. Vem comigo que a história de hoje é da Karen Slover. Sexta estranha com gente esquisita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory e sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos criminais estranhos algumas vezes por semana. Eu jurava que eu tinha tirado print de um inscrito não, né? Do comentário de um inscrito que foi lá no meu vídeo do copo de café solucionado 46 anos depois. Porque uma pessoa lá muito querida, que eu adorei a ideia, me deu a sugestão de eu trazer um outro caso solucionado assim por alguma coisa diferente. Naquele caso, o DNA foi encontrado no copo de café 46 anos depois que aconteceu o crime. Dessa vez também tem algumas coisas estranhas assim que fizeram que o caso fosse solucionado, né? Então eu queria agradecer a essa pessoa porque eu fiquei realmente procurando um caso. Eu achei esse caso assim sem querer, mas encaixou super bem no que você propôs. E então eu queria agradecer você, tá bom? Não sei quem é porque eu juro, procurei todos os comentários daquele caso e eu não achei, gente, sério. Será que era outro? Eu não lembro, tô ficando louca. Mas vamos lá que o caso de hoje é da Karen Slover. Dia 27 de outubro de 1972, nascia Karen Gale Hurd. Ela nasceu em Illinois, Estados Unidos. E tem uma descrição que o pessoal falava dela, que eu acho bonitinho que eles falam lá nos Estados Unidos, é que eles consideravam ela uma pessoa borbulhante. Eu imagino um monte de bolinha de sabão voando, né? E aí ela era borbulhante, então ela era muito simpática, muito bonita, muito educada, as pessoas gostavam muito dela. Ela era inteligente também. Os pais dela se chamam Larry e Donna, e na época da escola ela conheceu um rapaz e se apaixonou. Só que assim, o cara namorava outra garota, ela namorava outro cara, só que mesmo assim, né, tipo, né, amor à primeira vista, aí rolou. O nome desse cara era Michael Slover Jr. Sim, mais um caso onde Júnior, porque o nome do pai dele também é Michael, tá? Só que vamos chamar o Michael pai de Mike e o Michael filho de Michael. Aí ele disse que logo foi amor à primeira vista, eles se apaixonaram muito, ele deu um anel de noivado pra ela porque ele pediu ela em casamento e ela andava com esse anel pra cima e pra baixo. Só que quando ela chegava em casa, ela tirava esse anel, ela não tinha coragem de repente de falar pros pais que estava noiva. Quando ela engravidou, não teve por onde correr, né? Então eles se casaram em 1993. 7 meses depois, nasceu o filhinho deles, que recebeu o nome de Colden. E depois de apenas 3 dias que o bebê nasceu, ela saiu para trabalhar. A sogra dela, chamada Janete, mãe do Michael e esposa do Mike, disse que ela adorava sair para trabalhar e para ter contato com outras pessoas. Nisso, quando eles se conheceram, o Mike pai, ele trabalhava em uma usina, trabalho braçal, e a mãe, ela trabalhava no drive-thru. Então, a mãe resolveu ficar em casa para cuidar do bebezinho. Dizem as más línguas que ela não gostava da Karen, que elas viviam brigando, que elas não se suportavam mesmo, só que quando o bebê nasceu, ela deu uma maneirada, ela se apaixonou pelo bebê, inclusive citando para algumas pessoas que ela sentia que ela era mãe do Colden. E aí o que aconteceu? Ela começou a colocar objeções na forma que a Karen cuidava do filho, né? Ah, não é assim que cuida, é assim, você faz errado, enfim. O Michael Jr. saiu para arrumar emprego, ele conseguiu um emprego de motorista de caminhão. E aí ele demonstrou ser um homem abusivo, ciumento, que inclusive chegou a ser grosso com ela e utilizar violência física contra ela, inclusive na frente de amigos dela. Teve um momento que ela tinha combinado de sair com o marido e com um outro casal de amigos para sair para dançar à noite, afinal eles eram jovens, ela tinha 20 anos quando teve o bebê. E aí ele estava cansado e disse para ela ir sozinha. Ela foi, começou a dançar com outro cara, telefonaram para ele falando que ela estava dançando com outro cara na balada e aí houve aquele escarcéu, né? Vocês sabem que o que mais tem é gente pra cuidar da vida dos outros. Bom, em maio de 1996, depois de 3 anos de casado, ela não aguentou mais, ela saiu de casa e ela pediu o divórcio. Então começou toda aquela papelada. Só que assim, o que acontece? A Janete, a mãe do Michael,
era viciada, obcecada no menininho, no neto. E ela de forma alguma queria ficar longe dele, né? E aí, quando teve os papéis do divórcio, o Michael percebeu que ele seria obrigado a pagar uma creche pro bebê enquanto a Karen trabalhasse. E aí ele pensou, poxa, minha mãe já cuida dele pra ela sair pra trabalhar. Qual o problema então dela continuar cuidando dele? Aí eu economizo dinheiro, né? Um dinheiro que eu também não tenho. Minha mãe continua sendo babá de graça e aí eu terei mais contato com meu filho. Eu vou estar lá sempre em casa vendo o meu filho, né? Diferente de ver somente 2 vezes por mês nos fins de semana, que seria aquela obrigatoriedade. Ela concordou, né? Ela também não tinha para onde correr, ela acabou concordando e firmaram isso nos papéis do divórcio. A Jeanette cuidaria do bebê até o momento que ele tivesse idade para ir pro jardim de infância, né? Isso lá com 5, 6 anos de idade. Bom, a Karen já tinha passado por vários empregos, ela tinha conseguido um emprego mais fixo, né? Que ela era representante do jornal lá da cidade e ela começou a namorar um rapaz ali do trabalho, né? Ela conheceu um homem chamado David Swan e eles começaram então a ter um relacionamento. A cidade que eles moram se chama Decatur, então é uma cidade bem rural. E também é uma cidade bem calma, então as pessoas confiam uma nas outras, elas deixam a porta de casa aberta, enfim. Vida de interior, principalmente na década de 90, né? Não dá pra comparar com a época agora, né? Até agora, se você acha que você mora num lugar mais tranquilo, você tem que trancar as portas. Ou seja, um crime não era um problema lá na cidade. Só que dia 27 de setembro de 1996, as coisas mudaram. Um policial encontrou um carro abandonado em uma rodovia. O carro, ele estava ainda com o motor ligado, as chaves estavam lá dentro do carro, a porta do motorista estava aberta, as luzes de dentro estavam acesas. Assim mesmo. Aí eles foram então procurar de quem poderia ser aquele carro, né? Dentro do carro havia uma bela de uma sujeira. Então tinha comida de fast food aberta, tinha chocolate comido, os papéis ali todos jogados, estava uma zona. Eles foram investigar então de quem que era aquele carro e eles chegaram ao nome David Swan. Se vocês lembram que eu falei, David Swan, esse é o namorado da Karen, né? Pois é, ele falou que o carro realmente é dele, só que o carro não estava com ele, porque ele tinha emprestado o carro dele para a namorada Karen. Porque o que acontece? A Karen, ela tinha o carro dela, só que o carro dela estava com uns barulhos estranhos no motor, no freio, e eles resolveram levar para o mecânico, então resolveram que ela ficaria com esse carro dele. E aí depois realmente eles descobriram a bolsa dela dentro do carro. Então ela tinha ido embora e não tinha levado nem os documentos e nem a bolsa, o que era muito estranho. O que eles perceberam também, que o David falou que não tinha antes de emprestar o carro, que ele tinha aspirado o carro, é que no assoalho do banco do motorista tinha umas sujeirinhas como se fosse pedregulho, sabe? E que não combinava ali, de repente, com alguém que saísse na rodovia, né, que é asfalto, que é asfaltado, não combinava com aquilo. Era um tipo de pedregulho que não tinha ali naquele asfalto. Dia 27 de setembro de 1996, a Karen foi tida como desaparecida. Isso numa sexta-feira. Uma sexta-feira estranha. Qual que seria a programação da Karen aquele dia? Que ela conversava muito com o pessoal do trabalho, ela era muito querida lá, ela tinha uma amiga, essa amiga falava que adorava quando ela chegava para trabalhar, que ela estava sempre muito animada e colocava as outras pessoas para cima também. E o que ela fazia o dia inteiro era falar do filho dela, ela amava o filhinho dela, ela não via a hora que chegasse o fim de semana para ela ficar o sábado e o domingo grudadinho com o filhinho dela. Saindo do trabalho, ela estava indo buscar o filho na casa da Jeanette, da ex-sogra, né, e do ex-sogro, e de lá ela iria comprar um vestido para ela ir a um casamento. Quem conhecia o noivo e a noiva era o David, porque ele seria padrinho ali do noivo nesse casamento. Os dias foram passando, ela não foi encontrada, as pessoas saíram na rua para ajudar a procurar, então assim, elas fizeram o máximo mesmo, porque todo mundo gostava dela, ela era conhecida ali na cidade. Até que 3 dias depois dela ter desaparecido, umas pessoas estavam fazendo um passeio de barco num rio que tem ali perto. É o rio Shelby. Um deles verificou que tinha ali perto da margem uma sacola de lixo. Aí ele pensou, poxa, vou fazer uma boa ação, né? Vou pegar essa sacola que tá jogada aqui e jogar realmente no lixo, que é o lugar certo. Só que quando essa pessoa pegou a sacola de lixo é sempre meio transparente, né? Aquela lá era. Ele viu
uma cabeça humana lá dentro. Então ele ficou desesperado e logo ligou para a polícia. Bom, o detetive sabia que tinha uma mulher desaparecida ali no condado. Logo ele pensou na Karen. Foi para a perícia e através da arcada dentária foi determinado que sim, que era a Karen Slover. Então eles resolveram procurar lá no rio se encontrava mais alguma coisa. Então foram encontrando outras sacolas com outros pedaços. Além dela ali dentro, o que eles viam na sacola é que tinham também concretos, tijolos de concretos que a pessoa provavelmente colocou lá dentro achando que ia afundar, e também uns pedregulhos parecidos com o que foram encontrados lá no carro que ela estava. Ela havia sido desmembrada, provavelmente com algum equipamento elétrico, uma serra elétrica ou outra coisa. E quando fizeram isso, ela estava com as roupas, então ela estava lá com os pedaços de roupas dela. Bom, claro que ela trabalhava no jornal, então as primeiras pessoas que souberam foram as pessoas que trabalhavam com ela, todos ficaram muito arrasados. Então deixou de ser uma pessoa desaparecida e começou a ser então uma investigação por um crime. A primeira coisa encontrada foi a cabeça dela e ela tinha recebido 7 tiros, uma na parte da frente, 6 na parte de trás. E que depois disso houve um momento do desmembramento. Parecia que tinha sido uma pessoa experiente que sabia o que estava fazendo. Então eles acreditavam que aquelas sacolas tinham sido jogadas de uma ponte. Eles foram procurar as pontes e acreditaram realmente que tinha sido em uma certa ponte, que era a ponte mais alta que tinha ali na região. Era a ponte Finley. Quando eles chegaram bem no meio da ponte, eles encontraram uma manchinha de sangue e eles acreditavam que aquela manchinha aconteceu quando de repente uma das sacolas ela furou, se abriu um pouquinho. E eles acreditavam que foi dali então que jogaram as sacolas. Na ponte também foi encontrada uma digital. Essa digital ela foi para análise e nunca conseguiram determinar de quem era. Ela não tinha um material bom para ser determinado e eles acreditavam que quem tinha feito isso com ela tinha sido mais de uma pessoa e que tinha ido de carro na ponte, né? Então foram lá na ponte, jogaram de carro e saíram. Bom, então começaram a aparecer os suspeitos. O primeiro suspeito foi o ex-marido, o Michael Slover Jr., porque ele era agressivo, ciumento e tinha acabado de ter um divórcio com ela. Só que assim, Michael tinha 3 empregos. Ele trabalhava de segurança no supermercado, aí ele era porteiro de uma balada e ele dava aulas de karatê em uma academia que ficava do lado ali da balada. Naquele dia, né, que foram verificar o que aconteceu com ele de sexta-feira até domingo. Naquele dia, à tarde, ele foi pro trabalho lá de segurança na mercearia. Uma pessoa tentou furtar, ele pegou no flagra, foram pra delegacia, então ele acabou sendo visto por várias pessoas. Depois disso, ele foi pra casa dele e teve um acidente de carro. Quando teve esse acidente de carro ali, mas foi um acidente bem pequenininho mesmo, ninguém ficou ferido, ele parou e ele conversou com o guarda, né? Tipo, oi, tudo bem, não sei o que lá, tal. O que o guarda achou estranho, porque parecia que ele queria que ele fosse visto e lembrado. Depois daquilo, ele foi pra balada trabalhar de porteiro. Então, assim, todo momento daquela sexta-feira, ele estava com álibi garantido. Por que importante da sexta? Porque acreditam, pela análise, né, pela necrópsia, que ela perdeu a vida entre 5 horas da sexta-feira até 10 horas da noite da sexta-feira mesmo. Então parecia que ele fazia questão de ser visto, né? Isso foi o que o guarda achou. Bom, já que ele foi descartado, então eles tinham um segundo suspeito, que era o namorado atual chamado David Swan. David e Karen só namoravam há alguns meses, né? Até porque ela tinha acabado de se divorciar. E ele estava assim muito arrasado. Ele disse que amava e que inclusive eles iam se casar logo. Mas para quem que ele falava isso? Para a imprensa. Então ele ia em todos os canais onde tinha repórter, ele estava lá e chorava muito, fazia muito de vítima, sabe? O que é estranho isso, né? Normalmente as pessoas que querem provar que são inocentes, chorando, pedindo para ela voltar, que ela esteja bem, são, né, meio culpadas assim. Então eles começaram a investigar o David e além dessa atitude deles, que eles não achavam que era uma atitude genuína, tinha um outro porém. Ele foi preso um tempo atrás porque ele fingiu ser um policial e alguns vizinhos em um outro momento reclamaram
que ele havia caçado um cervo e aí ele resolveu desmembrar o cervo ali na piscina dele. Desmembrar com o quê? Com uma serra elétrica. Então, olha só que suspeito. Onde ele estava na sexta-feira? Ele disse que ele seria padrinho de um dos amigos dele, né, de casamento, e que ele estava no ensaio da igreja e do jantar desse casamento. Então, quando tudo aconteceu, todo mundo viu ele. Combinado? Mais ou menos. Encontraram um momento que ele não estava à vista de ninguém. Quando ele saiu do ensaio da igreja, ele não foi direto pro ensaio do jantar. Então demorou 40 a 45 minutos para ele chegar até o jantar. Ele foi interrogado, ele disse que não sabia, não se lembrava o que aconteceu, não sabia. Aí os policiais conseguiram então um mandado para verificar a casa dele, verificaram, revistaram tudo, só que não encontraram nada suspeito, né, que fizesse ele ser suspeito do caso da Karen. Só que mais uma vez ele foi para a delegacia e ficaram 4 horas interrogando ele. Deixaram ele lá um gelo, ele ficou cansado, até que ele virou e falou assim: ah, eu lembrei o que aconteceu nesses 45 minutos. É que antes, né, de eu entrar lá direto pro casamento, né, pra festa de casamento, eu passei num banco e tirei dinheiro, e saquei dinheiro. Pois é. Cara, esqueceu disso. E aí, então, eles falaram, ah, então tem como a gente ver por câmeras de segurança, né? Porque vão ter essas imagens. Dito e feito. No horário, mais ou menos, que ele disse que passou lá no banco para retirar dinheiro, o carro dele estava lá, ele estava lá, né? Era um outro carro dele, né? Não o carro que ele tinha emprestado para Karen. O álibi dele, então, estava ok, porque no tempo que ele parou lá para tirar dinheiro, dava certinho depois para ele chegar lá depois de 40 a 45 minutos na festa. Não tinha como ser ele. E por que que as pessoas de repente pensaram que ele poderia estar chateado com a Karen para fazer isso? Um dia antes disso acontecer com ela recebeu uma proposta de ser modelo em um outro estado, na Geórgia. O sonho dela mesmo, de verdade, era ser modelo. Então ela havia trabalhado de modelo lá na cidade dela, né, trabalho pequeno para empresas pequenas, e aí ela iria de repente para uma cidade maior, para uma cidade grande, né? Então ela viu o futuro inteiro da vida dela assim abrir. Então acharam que o quê? Que de repente o David ficou bravo que ela iria embora, ia deixá-lo, ele fez o que fez. Só que assim, ela ir embora e levar o filho com ela poderia deixar outras pessoas chateadas, né? A Janete, a sogra, ela era realmente fissurada, obcecada no neto. Inclusive ela falou para algumas pessoas que logo quando o bebê nasceu, ela deu de amamentar pro bebê, e que várias vezes, assim, depois do divórcio, ela disse que ia fazer o possível para ficar com o Cody para ela, que ela ia ter o Cody só para ela, para mais ninguém. Então despertou o sinal de alerta. Os investigadores descobriram que a Karen e ela não tinham uma boa relação, como ela dizia que era, né? Ela dizia que as duas tinham uma ótima relação, só que não era bem assim. Terceiro suspeito, ou os suspeitos dessa vez, foram os ex-sogros dela. Primeiro perguntaram para Janete se todo dia a Karen sai do trabalho, vem buscar o filho, você não achou estranho ela não ter chegado no horário? Ela falou que não achou. Ela disse que poderia ter acontecido algum contratempo e aí ela chegasse mais tarde. Ela entendia isso, né? Só que aí mais tarde ela disse que quando a Karen não chegou e ela achou estranho, ela telefonou para Karen e a Karen não atendeu. Só que aí eles buscaram as ligações telefônicas e não tinha nenhuma ligação telefônica da Janete para Karen. Só que tinham muitas ligações telefônicas entre o pai e a mãe e o Michael. Quando perguntaram o álibi deles, eles disseram que assim, o pai saiu do trabalho, foi para casa, pegou o Cody, foi até uma loja de brinquedos e comprou lá um certo brinquedo para ele e voltou para casa. A mãe disse que ficou o tempo todo cuidando do Cody e à noite, né, quando o marido chegou, os três estavam lá e eles ficaram assistindo TV. Só que assim, os investigadores foram até a loja de brinquedo e descobriram que aquele brinquedo que ele disse que comprou pro Cody não foi vendido aquele dia na loja, não teve venda, então foi uma mentira. Então o Mike pai, ele tinha um emprego dele lá na usina e ele tinha uma loja de carros. Só que essa loja de carros era mais um ferro velho, né? Na verdade, ele dizia que comprava carros em leilão para vender pelo dobro. E era uma zona ali o quintal. Tanto que a prefeitura dava várias notificações que eles tinham que limpar aquele local, porque senão eles iam ser despejados. E ele nunca limpou.
em anos eles nunca limparam. Só que no dia seguinte que a Karen desapareceu, eles limparam. Então o chão estava limpo, onde tinha mato alto eles cortaram. Será que eles fizeram alguma coisa ali que utilizaram o chão, aquele ferro velho, e agora depois da limpeza tudo foi escondido? Então eles realmente passaram a ser vistos como suspeitos. Os policiais chegaram lá no ferro velho e eles perceberam que o chão era feito de pedregulhos, bem parecido com o que foi encontrado no carro que a Karen estava dirigindo. E também foram encontrados tijolos de concretos grandes, parecidos com o que estavam dentro das sacolas. Levaram então para a perícia o pedregulho e os tijolos, só que os resultados dos dois foram feitos mais de uma vez, deram inconclusivos. Não tinha mais o que os policiais podiam fazer. Afinal, não havia cena de crime, não havia digitais, não havia sangue. Então, assim, parecia que era basicamente o crime perfeito. Durante esses 2 anos, né, que não aconteceu mais nada, de 96 a 98, a irmã do Michael, chamada Mary, ela acabou se formando em especialista em educação infantil e ela deixou bem claro, né, ela junto com o Michael, que eles não iam contar exatamente o que aconteceu com a Karen pro Cody. Iam contar só o básico, ó. A mamãe não vai ficar mais aqui, a mamãe foi pro céu. Só isso. Em contrapartida, os pais da Karen queriam que ele soubesse um pouco mais. Então começou uma briga aí entre famílias para educação do Cody. O que acontece? Nesse meio tempo, Mary, então, ela adotou o Cody. Adotou a criança e eles acabaram, os 3, se mudando de estado. Eles foram para um outro estado, eles foram para o Tennessee. Tudo tava muito estranho, né? Muito estranho. Então, assim, os pais da Karen queriam ver o neto e não podiam. Estava em outra cidade. Além de perder a filha, tinham perdido o neto. Então, eles começaram a pensar se isso não tinha sido uma trama para tirar o Cody da Karen e da família dela e deixar apenas então com a família Slover. Nesse meio tempo, o caso chegou em outro investigador e ele falou assim: não, a gente tem que dar um jeito de descobrir realmente o que aconteceu. Se aconteceu alguma coisa, foi naquele ferro velho. Então ele contratou um geólogo e o geólogo virou e falou assim: ó, vamos fechar esse terreno aqui e vamos fazer escavação como se a gente tivesse realmente fazendo um trabalho arqueológico. Então ele pegou aquela terra do chão, né, todo aquele pedregulho, acabaram peneirando para ver se encontrariam alguma coisa. Demorou meses, só que eles encontraram sim. A Karen, ela tinha sido desmembrada usando roupas. Eles imaginavam que, como ela estava com roupa, algum pedaço da roupa dela tivesse caído, né? E eles encontraram 2 botões de calça jeans que eles viram através de fotos da necrópsia dela que batiam com o jeans que ela estava utilizando. Só que assim, jeans todo mundo tem, né? Então, poderia ser jeans de qualquer uma outra pessoa. Aí eles encontraram um botãozinho e esse botão ele estava revestido com um tecido bem delicado. Eles lembraram que ela estava usando uma camisa branca. E aí viram naquela foto que o botão parecia ser com aquele botão que encontraram. Então, o que eles fizeram? Eles foram exumar os restos mortais dela. Não para tirar nada dos restos, né? Mas para tirar sim do tecido que estava com ela. Então eles pegaram os botões e foram então para análise. Descobriram que batia 100% o botão da calça dela com o botão que foi encontrado lá no ferro velho e também da camisa. O mesmo botão que estava na camisa dela batia com o botão que foi encontrado lá no ferro velho. Só que aí, fora isso, gente, eles estavam com medo, né, os promotores, de levar aquilo lá pro tribunal e aquilo lá não ser o suficiente. Aí eles lembraram o seguinte, eles lembraram que nas sacolas, as sacolas estavam fechadas com uma fita e que nessas fitas foram encontradas, em algumas delas, pelo de cachorros. No ferro velho tinham 2 cachorros que cuidavam ali do ferro velho, né, porque não ficava gente 100% do dia ali. Então vamos pegar pelos dos cachorros e levar para análise. Então eles coletaram e iriam analisar. Nesse meio tempo, gente, olha só que maldade.
A família Slover, não sei qual deles, eles sacrificaram os 2 cães. Não sei se o pai, não sei se a mãe, não sei se o filho. Eu sei que eles sacrificaram. O que não ajudava muito, só que mostravam realmente como eles eram seres do mal, né? Ai, gente, que tristeza. A análise chegou e confirmaram que um dos pelos era de um dos cães que ficavam ali no ferro velho. Então eles achavam que sim, que poderiam levar esse caso para julgamento. Foi a primeira vez no estado de Illinois que o DNA de um cão seria utilizado em um julgamento. E foi a 5ª vez que isso aconteceu em todos os Estados Unidos. Então, em janeiro de 2000, Michael, Jeanette e Michael Jr. são presos e acusados de terem tirado a vida da Karen, porque eles queriam ficar com Cody só para eles. O que os promotores acreditam? Que a Karen chegou lá na casa da Jeanette para buscar o filho e falou: olha, o Cody está lá no ferro velho com o avô dele, vamos para lá. Chegando lá no ferro velho, a própria Jeanette tirou uma arma e atirou nela várias vezes. Inclusive, uma psicóloga, ela avaliou o Cody logo depois, né, que aconteceu isso tudo, e ela acredita sim que ele tenha assistido essa cena. Feito o que fez, o Michael, pai, pegou o carro do namorado da Karen, dirigiu e deixou largado lá na rodovia onde foi encontrado. A Jeanette estava atrás com o carro deles, então logo em seguida ele entrou no carro que a Jeanette estava dirigindo e voltaram lá pro ferro velho para terminar o serviço com ela. E aí foram até a ponte e acabaram descartando lá as sacolas. Nesse tempo todo, o Cody estava com eles e nesse tempo todo havia muita ligação entre os pais e entre o Michael filho. Acreditam que o Michael estava orientando a fazer as coisas. Olha só, não tinham a arma, não tinham a serra elétrica, não tinham sangue, não tinham local de crime, não tinham digitais. Então eles acreditam que a arma, a serra foram jogadas ali no rio e afundaram. Não havia impressões digitais porque eles estavam usando luvas, só que eles não acreditavam que naquele desmembramento partes da roupa da Karen ficassem lá no ferro velho, que mesmo depois de 2 anos eles conseguiram cavar, né, como se fosse um trabalho aí arqueológico, e eles não imaginavam que pelos dos cachorros dele iam anexar as fitas, né? Bom, o júri considerou os 3 culpados de fazerem aquilo com a Karen. Eles receberam 60 anos de prisão e os 2 homens receberam mais 5 anos de prisão, totalizando 65 anos. Eles se dizem inocentes até hoje e o Projeto Inocência, que é um projeto que tem lá nos Estados Unidos, que eles verificam provas de pessoas que eles acham que estão na prisão injustamente e tentam soltar, provar e libertar as pessoas. Eles pegaram esse caso, só que parece que não fluiu muito, né? Então pode ser realmente que eles não achem mais que eles sejam inocentes. Eu tenho aqui o caso do Michael Morton, que é um caso muito emocionante, que vale a pena vocês assistirem, porque, nossa, assim, o cara ficou anos preso e foi difícil, né? Todo mundo provar que ele era inocente. Na verdade, todo mundo sabia, só que fizeram umas mirabolanças lá, então ele acabou ficando bons anos preso. Vou deixar o caso aqui pra vocês. Voltando aqui ao caso da Karen, os Slover, o pai e a mãe se conheceram na época da escola, casaram, ficaram sendo melhores amigos, tiveram os 2 filhos e tal, e eles não tinham uma vida social ativa, né? Eles não tinham amigos fora do casamento e tal. Por isso que eles estavam sempre em casa, por isso que eles nem tinham um álibi assim com outras pessoas, porque eles eram só eles. Eles ficaram anos sem dar entrevista. Eles foram dar entrevista em 2005 só para uma rede local lá de jornal, e eles disseram que aqueles botões que foram encontrados não eram da roupa da Karen, que acontecia o seguinte: como o Michael comprava carros antigos, ele acabava vindo com várias coisas dentro, né? Inclusive roupas, e ele colocava ali para queimar, então eram de outras pessoas. Jeanette disse que nunca faria isso com a Karen, porque tudo bem, a Karen ia para outro estado, só que ela tinha certeza que ela ia continuar precisando de alguém para cuidar do filho dela, então ela deixaria com a avó, que seria o mais sensato. E o que a Jeanette também falou é que os pais da Karen nunca gostaram que
ela tivesse se relacionado com um homem pobre. Os pais da Karen eram pessoas de carreira, de formação, e a família do Michael não, né? Então, ela achava que eles tinham esse certo preconceito com a família. Aí vocês lembram que quem estava com a guarda do Colden era a Mary, né? A tia dele. Só que nessa briga judicial, os avós, eles queriam visitar o neto e depois eles não queriam que a Mary, que tinha, né, o sobrenome, que tinha parentesco com aqueles outros 3, fosse a responsável por cuidar do neto. Então eles conseguiram com que a Mary perdesse a guarda dele. Ele ficou alguns anos no orfanato até tudo se resolver. E assim, quando perguntavam para ele com quem que ele queria ficar, ele dizia que queria ficar com a Mary. Se não pudesse ficar com a Mary, ia ficar com fulano, ciclano, beltrano. Por último, últimos da lista eram o avô e a avó. Os pais da Karen conseguiram a guarda dele e hoje ele está morando com os avós maternos. Então esse é o caso de hoje, solucionado assim, né, contra todas as expectativas. Ainda bem que não desistiram desse caso. Foram provas circunstanciais, só que foram provas suficientes. Me diz aí se vocês acham que essas provas realmente são suficientes ou se de repente você tem dúvida e acha que os 3 eles são inocentes. Tratando-se aí de família, né, gente? Eu tenho vários casos aqui de família. Então, eu vou montar uma playlist chamada DNA Criminoso. Então, ou a família é criminosa, ou a família é criminosa também, só que, né, enfim, família criminosa, é isso aí, tá bom? A gente se vê, então, no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!